Para começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler um texto. Se vocês puderem localizar junto comigo, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e verso 19. Atos 3 e verso de número 19. Atos capítulo 3 e verso 19. Vocês acharam, igreja? Amém? Amém. Coisa boa. Como é que está escrito o texto? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. E hoje nós trabalharemos sobre a verdadeira conversão. A palavra conversão no Novo Testamento, eu acho que a maioria que está aqui sabe que o Novo Testamento da nossa Bíblia foi escrito no idioma grego. Nós chamamos no mundo acadêmico de grego koiné. O que seria grego koiné? O grego do povão. Ou o português, aqui para nós, o português do dia a dia. Tem o português que é falado entre nós, que é o português do povão, com várias gírias, sotaques. E tem o português da língua portuguesa, de alto escalão, que nós nem conseguimos falar. Tem aquelas palavras dificílimas, que só quem é mestre em língua portuguesa, filósofo, que vai usar, que são termos que nem nós conhecemos, é nosso idioma nós não conhecemos. Então, dentro do texto original da Bíblia, a palavra conversão, ela aparece como epistrofe. O que significa epistrofe? Conversão. Literalmente significa mudar de direção, ou dar meia volta, ou tornar-se a Deus. Eu vou fazer uma comparação para ficar mais fácil. Se conversão significa mudar de direção, dar meia volta, se tornar a Deus, façamos uma analogia. Todo homem, toda mulher, ele nasce caminhando, andando a largos passos para a condenação eterna, o lago de fogo. Porque todos nascemos debaixo da escravidão do pecado. Todo mundo nasce com o DNA de Adão. Lembra que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Isso daqui para nós é um choque, que nós temos o costume de olhar para os nossos pequeninos, para os nossos filhos. Eu sou papai também, eu tenho um menininho de 7 anos, ele queria vir, mas não deu para trazer, ele gosta de me acompanhar. E nós temos o hábito de falar, é um anjinho, ele não peca, ele não tem pecado. Na verdade, meus irmãos, os nossos filhos, toda criança nasce debaixo do pecado. O fator determinante é 2, para nós entender o que é conversão, e por isso que todo mundo precisa passar pela conversão, até filho de crente. O que acontece é o seguinte, a criança, até a idade da razão, ela não tem consciência dos pecados que ela comete de forma voluntária. Eu e você que já somos adultos sabemos que é pecado. Você sabe o que é? Uma criança não sabe. Mas ela tem nela os traços de Adão, o pecado original. Você quer ver? Pega lá seu sobrinho, seu neto, seu filho, uma criança que você tem contato, coloca lá 2. Coloca 10 brinquedos. Vai chegar um momento que as 2 crianças vão brincar por causa de um brinquedo. Sai tendo tapa. O egoísmo ali, que é a mesma coisa, está nela. Isso já é o estado de Adão, do homem caído. O orgulho, você vê traços ali. Então, e nós não sabemos, a Bíblia não fala quando a criança passa a estar no estado da razão. Ela começa a entender o que é certo e o que é errado. Isso varia muito de criança para criança, da forma que ela foi criada. A Bíblia não traça quando isso acontece, ok? Então, todos nós nascemos, todos, caminhando a largos passos para a condenação eterna. Em um momento da vida, nós cristãos, passamos pela conversão, que é dar meia volta. Nós estamos caminhando para o lago de fogo
e aí, no momento da conversão, nós damos meia volta para voltarmos a Deus. E como que isso acontece? Como que a conversão ela é estabelecida? O métodos operante, a forma que Deus escolheu para trazer salvação por intermédio da conversão para os homens, é mediante a pregação do Evangelho. Na onde que isso está? Romanos capítulo 10 e verso 10. Eu vou ler aqui para vocês adiante, para não perdermos tempo. Olha o que o apóstolo diz. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação, porque está escrito, diz, todo aquele que crê não será confundido, portanto não há diferença entre judeu, entre grego, porque o mesmo Senhor de todos fez um rico povo para ele, e todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, as boas novas de alegria. Então o apóstolo diz o seguinte, como uma pessoa pode crer em Cristo se ela nunca ouviu o evangelho? Aí ele dá até uma puxada de orelha, né? E como eles ouvirão se ninguém vai pregar? E por que não vai? Porque nós não estamos enviando. Então ele dá um puxão de orelha, que a igreja precisa enviar missionárias, para pregar o evangelho. Aí a pessoa ela é exposta ao evangelho, ela ouve o evangelho, aí o Espírito Santo vai trabalhar no interior dela para que haja conversão. Então, mais uma vez, analogia. Vamos voltar lá para o personagem caminhando para o inferno. Você nasce caminhando para o inferno. Está lá. Com o olho vendado. Você está com o olho vendado. Você está cego espiritualmente. Porque uma pessoa que não serve a Cristo, ela é cega espiritualmente. Para ela o pecado não existe. Não é assim? Você vai conversar com uma pessoa que é ímpio, que não serve a Cristo. Eu vou dar um exemplo assim, bem chulo. O cara sai lá, bebe todas, se deita com um monte de mulher. No outro dia ele tem consciência que isso tudo ofende a Deus? Não. Ele vai reunir na rodinha de amigos e ontem arrebentei tudo. Vai contar vantagem. Ele não tem essa consciência que o que ele fez desagradou a Deus. Então ele está cego, ele está vendado para a prática do pecado. Para ele não é pecado. Então o ser humano ele nasce com a venda nos olhos, caminhando. E ali na frente está o abismo. Está o lago de fogo, está o inferno. Aí ele é exposto à pregação do evangelho. Ele ouve a pregação. Aí no momento em que ele ouve a pregação, as escamas caem dos olhos. O Espírito Santo opera nele, na pessoa, a regeneração que nós vamos trabalhar aqui essa noite. A regeneração. E agora que as escamas caiu, ele vê que a consequência dos erros dele vai conduzir ele para aquele abismo que não tem mais volta. Ele vai cair, não tem mais como voltar. Então, nesse momento, o que acontece? Ele converge de direção. Aqui acontece a conversão. Ele ouve a pregação, as escamas caem, ele se convence dos erros dele, ele sabe que o erro dele vai conduzir ele para o inferno. O que ele faz? Ele se volta para a cruz de Cristo e ele começa a caminhar em direção a Deus. Isso é conversão. A conversão, ela é estabelecida na vida do verdadeiro cristão no momento em que ninguém, a não ser a pessoa e Deus, sabe que ela acontece. Só você sabe qual foi o momento genuíno da sua conversão. Eu não sei, o pastor não sabe. Só você e Deus sabe o momento certeiro que você ouviu a pregação do evangelho e algo aqui dentro aconteceu. Isso daí é entre você e Deus, ninguém sabe. Você sabe o dia que foi. Foi esse dia aqui que minha vida mudou. Com a conversão, o que acontece? Todos esses fatores que eu vou citar aqui acontecem exatamente num único momento. Que é o momento da conversão. Olha o que acontece no momento olha o que aconteceu no momento da sua conversão. No momento da sua conversão, você foi regenerado. Você nasceu de novo. No momento em que você ouviu a pregação do evangelho, o Espírito Santo foi aí no seu coração. Aí, como diz o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. João 16:8. Nós vamos trabalhar esse texto aqui.
Então você ouviu a pregação, o Espírito Santo foi aí no seu coração, fez você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, não tem como você tomar a decisão de seguir a Cristo, porque você está morto. Morto toma decisão? Morto tem escolha? Tem que estar vivo. Lembre-se que nós estávamos mortos em nossos delitos. Então o Espírito Santo vem em você, depois que você ouve a pregação, ele te regenera. Ele faz com que você nasça de novo. E agora que você nasceu de novo, você está exposto à palavra, você entendeu que você é um miserável, que você é um pecador, que você precisa de Deus. Aí nesse momento, que é o momento da conversão, você é regenerado. Você nasceu de novo. Aí vamos lembrar o texto. João 3:3, a conversa com Nicodemos. O que Jesus fala para aquele mestre da lei, um doutor em Israel? O que ele diz? E respondeu Jesus: na verdade eu te digo, é necessário nascer de novo, senão não tem reino de Deus para você. No momento da sua conversão, você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura, como está em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17. Olha o que Paulo diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas são passadas, e eis que tudo novo ele fez. Ouviu a pregação? Foi regenerado. Estava morto. O Espírito Santo trouxe vida para você. Que é no momento que cai as escamas. Você enxerga a situação que você está. Gente, o que eu estou fazendo ofende a Deus. Eu peco todos os dias. Você agora está convencido do seu pecado. Aí você entende que você precisa desse Cristo. Aí nesse momento, você é exposto a tudo isso, as escamas caem, você nasce de novo, você vai se tornar uma nova criatura através de Cristo Jesus. Então, no momento que você se converteu de verdade, você foi regenerado, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Aquele velho Wesley morreu. Como é que é seu nome, irmã? A velha Rose morreu. É uma nova criatura no momento que ela creu realmente em Cristo. Nasceu uma nova Rose. Não é mais a mesma. Ela foi regenerada, ela nasceu de novo e assim aconteceu com todo mundo está aqui. Então, no momento que você é exposto, que o Espírito Santo tira as vendas, que você entende seu estado de miséria, de pecabilidade, você nasce de novo. Aí dentro deste momento, eu quero pontuar aqui o arrependimento. Veja bem, no momento que o Espírito Santo te mostra a miséria e você reconhece que você é em estado de pecabilidade, e isso está lá em João 16:7, ele diz: todavia vos digo, em verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem, e quando eu for, eu enviarei ele, e ele convencerá o mundo do pecado. Então quem convenceu você dos seus pecados? Não foi o pastor Carlos, com todo respeito. Não foi o pastor talvez da igreja que você se converteu, ou o dia que você ouviu. Ninguém convence ninguém do pecado. Homem não convence. Só o Espírito Santo que tem o poder, e teve o poder de ir no seu coração, no íntimo, onde o homem não toca, onde a mulher não toca. Ele foi aí dentro e fez uma obra que ninguém pode fazer, que é a obra da conversão, da regeneração, que te induziu ao arrependimento. Você se arrependeu. E a partir do momento que você se arrepende, você é justificado. Ou seja, perdoado. Porque você reconheceu. Você entendeu. Aí você é conduzido pelo Espírito Santo ao quê? A pedir perdão. A pedir por misericórdia. Aí nesse exato momento, você é justificado. Depois, pessoal, estou muito rápido. Acho que eu estou rápido, não estou? Se não estiver dando tempo para anotar os textos, eu passo tudo depois, tá? É que eu falo meio rápido mesmo. Se estiver rápido, vocês falam que eu vou mais devagar. Então você se arrepende, as escamas caem, você é convencido do seu erro, você é conduzido pelo Espírito Santo a pedir perdão. E nesse momento que você é convencido e se arrepende, isso gera a justificação que vem por intermédio de Cristo Jesus. Colossenses 2,14, olha o que está escrito. E havendo Jesus Cristo riscado a cédula, que era contra nós, a qual de maneira nenhuma nós éramos contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que esse texto quer dizer?
Na lei de Moisés, que tinha todos aqueles mandamentos que as pessoas se enganam que era só 10, não era só 10 mandamentos que tinha na lei de Moisés. 613 mandamentos tinha na lei de Moisés. A lei de Moisés, ela começa em Êxodo, vai até Deuteronômio. Os 10 são mandamentos eternos que Cristo resumiu em 2. Ame a Deus e ao seu próximo. Se você amar a Deus e ao seu próximo, você não vai cometer nenhum daqueles 10, né? Que são 6 contra Deus e 6 contra Deus e 4 contra o próximo. Não, é ao contrário. 4 contra Deus e 6 contra o próximo. Não matarás, não adulterarás. Porque se eu te amar como a mim mesmo, eu não vou te matar, não vou te roubar, não vou alterar, entendeu? E amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, sobre o judaísmo, havia 613 leis. Eu vou rememorizar você. Pessoa que tem furúnculo não pode ficar na sociedade, era lei, era imundo. A mulher nos dias da separação da menstruação não podia ficar no meio do povo, imundo. Era tudo mandamento, era lei. Era tudo lei. Se você me machucasse, cortasse meu braço, eu podia cortar seu braço, era lei. Se você matasse um animal meu, eu podia matar um animal seu, era lei. Então tinha 613 leis morais. E o que acontece? A lei de Moisés, ela só mostrava o quão miserável nós somos. Por isso que o texto diz que ninguém pode ser salvo pela lei, e nem por obras. Porque a lei você tinha que cumprir, então era obra sua, dependia do seu esforço. A lei de Moisés, ela aponta o quão miseráveis nós somos, porque a lei de Moisés requer de nós o quê? Perfeição. A lei requer que você tem que ser perfeito. E não existe perfeição em nós depois da queda de Adão. Seres humanos perfeitos, só existiu 3 na história da humanidade. 3, perfeito. Adão e Eva antes da queda eram perfeitos, depois da queda perderam essa perfeição. Sim ou não? Antes eles eram perfeitos. E Jesus, perfeito, sem pecado, não errou, nunca. Depois disso daí não tem mais perfeição. Então, a lei é má? Não. O apóstolo diz que a lei é boa, porque sem lei eu não sabia o que era mal, o que era pecado. Só que a lei me mostra o quão miserável eu sou, que eu não consigo cumprir ela. Paulo disse que quer ser salvo pela lei? Você pode. Só que você não pode tropeçar em nenhum mandamento. Quem consegue, gente? Veja bem. Veja bem. Quantos pecados você acha que você precisa cometer para merecer o inferno? 1000? 1 milhão? Pela lei, se você cometer um pecado, você já é digno do inferno, porque ela quer que você seja perfeito. Quantos pecados eu cometi hoje, você cometeu hoje? Nós peca pensando, nós peca falando, nós peca por omissão. Você sabia que um dos maiores pecados nossos, nós é negligente, é omissão. Sabe o que é omissão? Olha o que o texto diz, pastor. Quando eu posso fazer o bem, não faço, eu peco. Quantas vezes é colocado proposta na nossa frente para fazer o bem, não faz? Principalmente quando esse dia eu passei por uma situação que eu poderia pagar um caldo de cana por irmão e acabou que eu não paguei, eu fui meio desatento. Falei, gente, mas eu podia fazer aquele bem por ele, por que eu não fiz, cara? Ficou me martelando, agora eu tô orando para me passar um dia lá tomando caldo de cana e só vamos passar para me pagar para ele. Era só um caldo de cana, por que eu não paguei? Eu na minha pressa ali, eu fui embora, eu era um bem, podia fazer isso, entendeu? Então veja bem, o único pecado nosso já nos condenaria eternamente ao inferno. E nós pecamos milhares de vezes por dia, se pensar. Peca pensando, peca falando, peca por não fazer, peca dormindo sem querer, você sonha que não é para sonhar, você nem planejou e sonhou, coisa que não era para sonhar. Então tinha uma cédula contra todos nós. Qual que é a cédula? A lei de Moisés ensinava que a paga, o que você recebe pelo pecado, é a morte eterna. Paulo diz isso aos romanos. O salário do pecado é a morte. Ele não é só a morte física. Para a morte física tem um jeito. A ressurreição dos santos. A morte que Paulo está pontuando ali é a segunda morte, a morte eterna, inferno. Separação total de Deus. Então tinha algo contra todos nós. Tinha um recibo para ser pago. Porque todos nós somos pecadores. E detalhe, nós somos réus confessos. Você é réu confesso. Ou não? Te provo que você é réu confesso. O que você faz toda noite antes de dormir? Ou deve fazer, né? Que eu creio que você faz. Você dobra o seu joelhinho e fala o quê? Deus, me perdoa porque hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei aquilo. Olha você confessando isso, é confesso. Aí vem a lei, olha lá, está confessando.
aplica nele a punição da lei, é morte. Você tem que cumprir. Está na lei, Deus, você tem que cumprir, ela está confessando. Aí o que está escrito aqui? Que tinha uma cédula para ser paga, é esse salário, nós tínhamos que morrer e ir para o inferno. Aí o que acontece? O texto diz que Jesus que nos justificou, foi lá na cruz e riscou, ele pagou essa cédula. Está pago, com o sangue dele. Paguei. Você é pecador, mas eu te justifiquei, você está perdoado pelo seu pecado. Ele pagou para nós. Isso é o perdão. Isso é a justificação. Sabe o que é justificação? Não é isentar você, você continua sendo pecador errado. É ele te perdoar pelo seu erro. Sabe aquela graça que os presidentes dão? A pessoa acabou cometendo um crime, na maioria das vezes, mas ele recebe um perdão, uma graça, mas ele cometeu aquele erro, mas ele foi perdoado por aquele erro. Somos nós cometemos erros, pecamos e fomos perdoados pelos nossos erros. Lembra que o apóstolo diz que Jesus ele é o que? O nosso fiel advogado do lado do Pai. É ele que vai lá e faz justificação por nós. Satanás é como promotor de acusação. Lembra o texto de Apocalipse? De dia e de noite, Satanás fica na presença de Deus, falando do povo de Deus. Tipo, vou fazer aqui uma analogia. Pedindo o cumprimento da lei. Me dá para mim, mata. Estão falhando. Mas aí tem um advogado lá que fala, peraí, estou fazendo analogia, tá pessoal? Peraí, são pecadores, erraram, mas olha aqui, ó. Olha os caras na mão, eu paguei. Está pago, Pai, eu morri por esses daí. Então Jesus, ele nos justificou. Então no momento que você se converte, você nasce de novo, é gerado arrependimento, e você é justificado. Isso tudo acontece em um momento só. Gente, olha o tanto de coisa que acontece naquele momento que o Espírito Santo vai no seu coração e te convence. Olha só, você nasce de novo, você é regenerado, você se arrepende e você é perdoado. Tudo num único momento. Vamos continuar aqui, ó. Em Romanos, ainda falando sobre o perdão, sobre a justificação, em Romanos 3,24, olha que diz o texto. Sendo justificados gratuitamente, você não pagou nada, pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus justificou você, pagou o preço do seu erro de graça. Você não precisou pagar nada, fazer nada. Ele te comprou, morreu no seu lugar. O preço que era para mim, para você pagar, ele pagou. A cruz era para mim, a cruz era para você, a cruz era para os nossos filhos. Mas aí Jesus, que muito nos amou, foi lá e pagou no nosso lugar. Recebeu a punição no nosso lugar. Isso é forte, hein? As pessoas não têm nem noção que isso acontece no momento da conversão. O que mais acontece no momento da conversão, pastor? No momento da conversão, nós passamos da condição de inimigos de Deus para filhos por adoção. Você sabia que quem não é filho de Deus é inimigo de Deus? Só existe 2 tipos de povos na terra: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está na Bíblia. Filho da luz e filho das trevas, não tem outro tipo de filho. Ah não, toda criatura é filho de Deus. Nananina, não. A Bíblia não ensina isso. E vou além, segura na cadeira para você não cair. Segura. Deus só tem um filho. Deus só tem um filho. É sério, gente. Jesus é o primogênito. Primogênito é único. Deus só tem um filho que tem a mesma natureza dele, Jesus. Nós não temos a mesma natureza de Deus. O texto que eu vou ler para você mostra que no momento da conversão você passa a ser filho de Deus por adoção. Você é adotado na família de Deus, porque Cristo te deu a condição de ser adotado. Nós somos criaturas de Deus. Eu não li o texto aqui para você que quando você está em Cristo você se torna uma nova criatura. Você é filho de Deus por adoção. Deus só tem um filho. Filho é aquele que tem a mesma natureza sua. O meu filho tem o mesmo DNA meu, tem as mesmas características minhas. Nessa condição, Deus só tem um que tem a mesma natureza dele, Jesus. Nós somos filhos por adoção. Eu não vou entrar aqui no contexto de adoção na época lá de Jesus, que é muito amplo, mas só para você ter uma ideia. Na época de Jesus, dentro da filosofia do Império Romano, o filho por adoção tinha mais direito do que o filho de sangue. O filho de sangue você podia abandonar, você podia repudiar.
Você lembra aí de Moisés, que se o filho fosse desobediente, você podia apedrejar ele na porta da cidade? Você lembra disso? Está na lei. Filho desobediente, você levava para o sacerdote, você matava ele apedrejado. Está na Bíblia. Velho Testamento. Tem gente que quer voltar para o Velho Testamento. Eu estou tranquilo, eu não quero. Eu prefiro a graça de Cristo. Mas dentro da ideia do Império Romano, o filho que você adotava, você não podia jamais repudiar ele e mandar ele embora. Ele tinha todos os direitos, como se fosse um filho de sangue. O filho de sangue você podia mandar embora. O adotado não. Dá a entender que o adotado tinha mais valor do que o filho de casa. Dentro da cultura romana, tá? Vai ficar bem claro. Mas veja bem aqui, ó. Em João 1,12, Evangelho, está escrito: mas todos quanto receberam Jesus, Ele lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Agora esse texto aqui é um dos mais extraordinários. Efésios 1,5. E Ele nos predestinou para filhos por adoção. Então vamos lá, recapitulando. Você é exposto à pregação. As vendas caem. Você é regenerado, você nasceu de novo. E agora que você não está mais morto espiritualmente, você nasceu de novo, você está habilitado para se arrepender e crer. Lembra o texto que eu li, Atos 3,19? Arrependei-vos e credes. E esse texto é exatamente depois que Pedro faz o quê? Prega. Ele prega o Evangelho e logo depois tem uma multidão que se converte e é batizado nas águas. Então o que acontece? Você ouve a pregação, as escamas caem, você nasce de novo, você se arrepende, você é justificado, perdoado. Aí no mesmo momento você passa a ser chamado filho de Deus, você saiu das trevas para a boa luz de Deus. E o que vai acontecer agora? Que é o estágio que nós continuamos vivendo. A santificação. Você passa de um estado de impureza para um estado de processo de santificação progressiva. O que significa santificação? E o que é santificação progressiva? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, olha o que Paulo diz. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Quando nós andávamos longe de Deus, éramos inimigos de Deus, porque os nossos pecados ofendem a Deus e a sua santidade. Nós estávamos na imundície dos nossos desejos, dos nossos deleites, das nossas vontades. Quando passamos pela conversão, quando nós somos regenerados, nós se arrependemos, nós somos perdoados, adotados na família de Deus, nós agora vamos viver um processo de santificação. E o que é santificação? A santificação é a separação dos atos pecaminosos. E aqui que você vai entender um texto que é curioso. 1 Pedro 1,15. Pedro diz o seguinte: sede santo como Ele é santo. Aí aqui vem a pergunta para a igreja: tem como alguém ser santo como Deus é santo? E aí, o que vocês acham? Tem como alguém ser santo como Deus é santo? Deus nunca habitou com pecado, ou comungou, esteve perto de Deus. Deus não sabe o que é pecado. Nós nascemos na natureza pecaminosa e nós continuamos pecando. Ainda é uma realidade, infelizmente. Mas eu vou fazer comparação do cristão que peca e do homem que peca sem Deus. Então, como entender esse texto? Como que alguém pode ser santo como Deus é santo? A palavra santo ou santificação significa aquele que é separado do pecado. Então, com esse texto, o apóstolo está tentando dizer o seguinte: você precisa ser separado do pecado como Deus é. Quanto mais você se separa do pecado, mais você se aproxima de Deus. Mais você é semelhante a Deus, porque Ele é separado do pecado. Por isso, sede santo como Deus é santo. Seja separado do pecado como Deus é separado do pecado. E esse estágio que a conversão traz, ele é um progresso na nossa vida. Cada dia que passa, nós estamos lutando para melhorar. Sim ou não? Você não está buscando cada vez mais se afastar das práticas pecaminosas? Assim como eu e todo cristão. E você só consegue fazer isso por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, aquele que Cristo prometeu que ia vir, que ia te convencer, naquele momento que você creu, que você se arrependeu, que você foi perdoado,
você foi adotado. Naquele momento o Espírito Santo selou a sua vida. Ele passou a fazer morada na sua vida. Que aí nós chamamos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que nós fomos batizados no mesmo Espírito. No momento da conversão genuína você é batizado com o Espírito Santo. Ele vem para fazer morada na sua vida. Eu sei, calma pessoal, tem lá os dons, aí é outro tema, calma aí, tá? Eu sei que todo mundo fez assim, como assim eu sou batizado? Porque tem gente que converte e não tem manifestação de sinal de dom, né? Aí nós podemos trabalhar com outro tema. Mas no momento da conversão genuína, o Espírito Santo passa a fazer morada em você. Você é batizado, você é selado. Ele vem para morar e habitar em você. E é através disso que ele vai te conduzir em uma vida de santificação progressiva. Você só consegue hoje dizer não para o pecado porque o Espírito Santo habita em você. Por isso você consegue controlar a sua natureza. Antes de você se converter, antes de você nascer de novo, antes de você ser regenerado, antes de você ser filho de Deus, você não dizia não para o pecado. Você abraçava o pecado. Você se deliciava com o pecado. Porque se tem uma verdade que muitos não param para pensar e não pregam, é que o pecado não dói. O pecado dói, gente? Não dói. Se doesse, ninguém pecava. O pecado, momentaneamente, ele é prazeroso. Não traz um prazer momentâneo? Para aqueles que são do mundo, esse prazer precisa de doses maiores diariamente para continuar sentindo aquele prazer. Mas o pecado na vida do cristão, ele é diferente. Porque a partir do momento que você passa por todo esse processo de conversão, e isso é a conversão genuína, o pecado não traz mais satisfação plena para você. E todo mundo aqui que é cristão vai saber o que eu estou falando. Depois da conversão, com certeza você já deu alguma escorregada. Fala para mim como é que foi. No momento que a ficha cai. Irmã, meu Deus. Quando a ficha cai, pastor? O que eu fiz? A irmã do som está cascando o bico. Tipo assim, o que eu arrumei? Não traz mais a mesma satisfação como era antes. Não traz, gente. Vocês sabem do que eu estou falando, porque vocês são crentes. Se vocês trupecar, escorregar agora como convertido, não é como antes. Antes você estava bem aí, você queria fazer de novo, você estava louco para fazer de novo. Hoje não, se você acabar escorregando, o que eu fiz? Gente, traz aquela angústia, aquela tristeza que gera o arrependimento. E por que isso acontece? Porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo mora em você. E ele te conduz para esse arrependimento, para você se afastar dessa prática pecaminosa, para voltar a viver em santificação. Agora vamos levantar uma anteninha aqui. Eu creio que não tem ninguém nessa condição aqui. Se um cristão que anda no nosso meio acabar caindo em prática pecaminosa e continuar permanecendo nessa prática pecaminosa e não sentir mais nada, achar isso normal, aí tem algo muito sério. De uma pessoa errar e não sentir aquela condenação. Ou você não sente quando você erra uma condenação, algo que fala, você sente, eu errei. Alguma coisa lá dentro fica assim, martelando, né? O que eu fiz? Enquanto você não dobrar o joelho ali, Deus, tem misericórdia aí. Parece Davi, né? Me devolve a alegria da salvação. Davi é um cristão que pisou na bola, se sentiu mal, e enquanto não dobrou o joelho lá e abriu o coração e pediu, Deus, tira tudo, tira reino, tira glória, mas ele não tira o seu espírito, me devolve a alegria da salvação. O cristão, quando peca, o verdadeiro cristão, ele se sente um traste, um lixo, porque ele sabe que ofendeu a Deus. O Espírito Santo conduz ele de novo ao arrependimento. Por isso que o processo de santificação, ele é progressivo. A cada dia mais, por intermédio do Espírito Santo, nós lutamos contra as práticas pecaminosas. O pecado na vida do cristão, ele é bem diferente da vida do ímpio, como eu estou pontuando aqui por vários fatores. De tal forma que o pecado na vida do cristão, ele ainda acontece porque nós habitamos em um corpo caído, sim ou não? Uma natureza caída. E nós só somos habilitados a dizer não para as práticas porque o Espírito está aqui dentro, senão nós ia falar sim para tudo. E ainda é uma luta, mesmo o Espírito estando aqui, é aquela luta do homem, lembra que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 7? O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo, maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo? Aquela briga que o cristão tem, né? Nossa, mas eu não queria fazer isso, eu acabei fazendo de novo, meu Deus me ajuda, eu quero fazer o bem, mas daqui a pouco eu estou fazendo.
É aquela luta diária que o Espírito Santo vai te dando força para você ir vencendo. O pecado na nossa vida, pessoal, ele não pode ter hora marcada na agenda. Não pode ter dia específico da semana. O pecado ainda no cristão que é convertido, que é regenerado, que nasceu de novo, que agora é filho de Deus, ele é acidental. É que nem cair de bicicleta. Você não sai de casa, hoje eu vou cair de bike. Você não sai pensando assim. Acontece, é um acidente de percurso. O pecado ainda na vida do cristão é dessa maneira, é um acidente de percurso, acaba acontecendo. Só que você não permanece. Essa é a diferença do ímpio. O ímpio peca, não tem arrependimento, ele não é levado a arrependimento e continua nas suas práticas. Mas o cristão, ele peca, mas ele é conduzido a arrependimento e volta a viver uma santificação progressiva. Breve recapitulado então. Vamos lá. Conversão é retornar, é dar meia volta, é quando a venda cai dos olhos, é mudança de pensamento. Aí nós usamos um termo técnico, metanoia. O que é metanoia? É quando aqui dentro muda. Quando muda? No momento da conversão genuína. Aqui dentro muda e desce para aqui. Aquele que espancava a mulher, quando ele se converte, ele não espanca mais. Aquela que traiu o marido, quando ela se converte, ela não trai mais. Ou vice-versa. Aquele que era cachaceiro, quando se converte, ele não bebe mais. E fica caindo nas traças. Aquele que era trambiqueiro, depois que se converte, ele não tem mais trambique, ele não anda mais embaraço. Aquele que comprava e não pagava, ele não vai mais para esse caminho porque ele se converteu. Então tem uma mudança de pensamento que desce para o coração e vira ação. Isso é conversão, é mudança total, é 360. É quando a pessoa olha para você e fala assim, você não é a mesma pessoa, eu não te conheço mais. Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já aconteceu. De alguém do seu passado, você não é a mesma pessoa, cara, realmente você é outra criatura. Você não é o fulano que eu conhecia, você não é o ciclano com quem eu andava. Realmente você é na glória a Deus. Se uma pessoa que te conhecia olhar para você falar isso, da glória a Deus, que realmente é um sinal de testemunho vivo que você nasceu de novo. Conversão, meia volta, 360, convergir, tornar-se a Deus, porque nós estávamos longe de Deus. E no momento da conversão acontece um novo nascimento, que nós chamamos de regeneração. Você nasce de novo porque você estava morto espiritualmente. Aí você imagina agora uma piada, né? Imagina o tanto de... tem Walking Dead, né? Aquele negócio de zumbi. Imagina o tanto de zumbi que tem por aí. São corpos andando que espiritualmente estão mortos. Se não tem Cristo, segundo a Bíblia, está morto. É um corpo andando morto. O espírito está morto. O corpo está vivo, mas o espírito está morto. Então nós somos regenerados, nascemos de novo. Nesse momento você é capacitado, habilitado a entender que você é um miserável pecador e você se arrepende. Você entende que você precisa ser justificado pela cédula que está lá na cruz que pede a sua morte. Aí você se arrepende, o Espírito Santo te convence, aí você pede perdão e aí Cristo vem e justifica você. Ele te perdoa gratuitamente. Não é porque ele achou que você é lindo, que eu sou bonitão, belo, não. Nós não tinha nada para oferecer para Deus. Nada. Nadinha. Nada. O profeta Isaías, ele diz, pastor, que as melhores obras dos homens para Deus, essas obras são obras sem Deus, tá? É obra boa que o homem tenta fazer, sempre com algo por detrás, né? Sempre tem uma segunda intenção, fazer para receber. Essas melhores obras dos homens para Deus é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? Como é que só tem adulto, eu vou falar. Pano sujo de menstruação de mulher. É isso para Deus, a melhor obra do homem, sem Ele. Você acha que Deus viu alguma coisa de especial em nós para salvar nós? Ele não viu, irmão, não tinha nada para apresentar para Ele. Por isso que a salvação, ela é incondicional. Ou seja, Ele não viu condição em você para te salvar, Ele te salvou porque Ele te chamou. Não está assim no texto? Eu te chamei primeiro? O nosso coração era duro, gente. O coração do homem, ele é duro. Tanto que o profeta Ezequiel diz que chegaria um tempo que Deus tiraria o coração de pedra do homem e colocaria um coração de carne. É no momento da conversão, nosso coração lá é duro. Aí o Espírito Santo vem, quebra aquele coração de pedra e põe o coração de carne para você ver que você é um miserável, um pecador, que nós precisamos de Cristo. E aí nós se arrependemos e somos perdoados.
Aí no momento que você é perdoado por Deus através de Cristo Jesus, você se torna filho de Deus. Agora você faz parte da família de Deus por adoção. E a partir desse momento você começa a viver em santificação progressiva. E qual que é o último estágio nosso? Glorificação. É o nosso último estágio. Que estágio que nós estamos aqui agora? Todos nós estamos aqui? Santificação. Lutando ainda contra os nossos pecados, com o auxílio do Espírito Santo, lutando para se afastar mais, até que chegue o dia que o nosso bom mestre venha para transformar essa carcaça. Sim ou não? Vai transformar esse corpo aqui num corpo de glória. Aí, nesse momento, meu irmão, minha irmã, essa estrutura aqui vai ser turbinada, não vai ter mais mazela, não vai ter mais pecado, não vai ter mais nada. Ainda vai ser 100% santo como Ele é santo. Isso é a conversão genuína. Esse é o processo que você passou, que eu passei, que todos nós passamos, e estamos vivendo aqui esse penúltimo, que é a santificação. Você está aqui vivendo esse processo agora. Está vivendo esse processo agora. Você tinha noção que você viveu isso daqui tudo? Que você passou por isso daqui tudo? E tirando esse último aqui, não, esse último também engloba. Tudo isso aconteceu em um único momento. Em um único milésimo de segundo isso aconteceu. E só Deus e você sabem quando aconteceu. Que foi no momento da sua conversão genuína. Que só você e Deus sabem. Eu não sei, seu marido não sabe, só você sabe. Foi quando, aquele momento aqui dentro, algo aconteceu, você sentiu. Você falou, não, mudou. Aconteceu alguma coisa aqui dentro. Isso se chama a conversão verdadeira. Isso é conversão genuína. Tem alguma dúvida sobre a conversão genuína? Está tranquilo? Está em paz? Agora eu quero falar com vocês o que não é conversão. Isso aqui é bônus. O pastor queria que eu trabalhasse sobre a conversão genuína, mas eu preciso mostrar para vocês então agora o que não é conversão, que engana muitas pessoas. O que não é conversão? Nós agora entendemos o que é conversão. É quando você converge e é uma nova criatura, você nasceu de novo. O que não é conversão? Participar de uma igreja. Participar de uma igreja não é conversão. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja que não nasceu de novo. São turistas, são aventureiros. Hoje usa-se um termo, né? São simpatizantes. Parece nos cultos, vem aí, ouve a palavra, mas não tem mudança de vida. Continua vivendo os seus pecados, tem os seus pecados de estimação. Continua vivendo a mesma vida, mas frequenta a igreja, está aí. Está no nosso meio. Você deve conhecer um, pelo menos. Sempre não conhece uma meia dúzia, né? Então, vir à igreja, participar do culto, não é conversão genuína. Qualquer pessoa pode vir. Não é sinal de conversão. A pessoa que só vem na igreja. Não é. Qualquer um pode participar de um culto. Então, vir à igreja não é sinal de conversão verdadeira. Não é. Não é só o ato de vir. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não se converteu. Não é nova criatura. Então, vir à igreja não é sinal de uma verdadeira conversão. Outro fator, e esse aqui, levantar a mão e vir à frente, não é sinal de verdadeira conversão. Quantas pessoas você conhece que já levantou a mão, veio aqui na frente e nunca mais voltou? Continua na mesma vida podre. E com isso eu não estou dizendo que eu sou contra, pessoal, o apelo, né? Vocês estão me entendendo? Eu não sou contra, tá? Pode continuar fazendo, eu faço. Não tem problema nenhum com isso. Ah, mas outro detalhe também. O apelo não é bíblico, vocês sabem, né? Nossa, agora... Vocês não sabiam? Tá todo mundo assim. O apelo no final do culto, ele não é bíblico. Ele surgiu por volta de 1850 com um pregador metodista na Inglaterra e nos Estados Unidos. Eles começavam a pregar nas praças e no final eles faziam um convite. Tem alguém no meio da multidão que quer publicamente confessar Jesus como Salvador? Vem à frente. Aí começou e vem até hoje. Mas não é pecado, não tem problema. Pode continuar fazendo, tá? Não tem problema. Só que não é bíblico, não é mandamento, tá bom? Então levantar a mão e vir à frente não é sinal de conversão. Porque quantas pessoas já fizeram isso e não estão entre nós? Né? Ou até morreram sem Deus e vieram na frente, levantou a mão. Vem na frente aqui. Ou quantas pessoas você conhece que já veio umas 30 vezes na frente, mas não firma? Vocês estão dando risada aí, né? Porque vocês conhecem.
Então, participar de uma igreja não é sinal de conversão verdadeira. Tem muita gente que vem, só participa, mas não tem mudança de vida. Levantar a mão e vir na frente não é sinal de conversão verdadeira. Tem pessoa que levanta a mão, mas a vida não muda, morre sem Deus. Esse aqui é mais pesado. Passar pelo batismo nas águas não é sinal de conversão verdadeira. Tem gente que só vai lá tomar um banho de água, mas a vida não mudou. Olha lá, a irmã cascou o bico. Mas é verdade, irmão. O batismo nas águas é um símbolo. Ele é um símbolo do que já aconteceu aqui dentro, ó. O novo nascimento acontece aqui, não acontece na água. Ali é um símbolo. A água não tem poder de perdoar seu pecado. Quem perdoa é Cristo. O novo nascimento acontece aqui dentro. E mais uma vez, eu não estou falando contra o batismo, pelo amor de Deus. O batismo é bíblico. Tem que batizar. O que eu estou ensinando para você, que tem muitas pessoas que desceu nas águas, mas não mudou a vida, não nasceu de novo. Está do mesmo jeito. Só tomou um banho de piscina ou um banho de rio. Por quê? Porque o batismo é um símbolo do que aconteceu aqui dentro. O nascimento acontece aqui, gente, é espiritual. Ninguém sabe, a água é um símbolo do novo nascimento. Não é do sepultamento, imergir ali, aí também dispensa, aí deixa para outra aula, se o batismo é na água, é na piscina, é água na cabeça. Não pode trabalhar isso outra vez se vocês quiserem. Mas a água ali, o que vai ser feito na água, só é um símbolo do que já aconteceu aqui dentro, o nascimento acontece aqui. Então tem muita gente que só tomou um banho de piscina e não nasceu de novo. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? A maioria não para pensar sobre isso, né? Então, participar do culto não quer dizer que a pessoa nasceu de novo. Muitas pessoas participam. Levantar a mão e vir à frente não quer dizer que a pessoa nasceu de novo. Muitas pessoas levantam a mão e continuam com a mesma vida. Descer nas águas do batismo ou passar pelo batismo não quer dizer que a pessoa nasceu de novo. Porque tem pessoa que batiza nas águas e não nasceu de novo. Continua a vida totalmente podre. E tem pessoas que participam de um culto. É impactado pela palavra. As escamas caem. Não levanta a mão, não vem na frente. Está quietinho no canto. E nasceu de novo. E nem passou pelas águas. Converteu lá. O Espírito Santo trabalhou lá. Converteu. Aí depois vai vir, vai querer participar da igreja, vai passar pelo batismo, entendeu? Então tem pessoas que ali, ó, sem ninguém saber, não levantou a mão, não falou nada. Nasceu de novo lá, sentado, lá, sem ninguém ver. Ou aqui, a igreja aqui é do lado de casa. Se tem alguém às vezes que está ouvindo ali a pregação ali, buf, o Espírito Santo foi lá, converteu lá dentro, lá. Ouvindo a pregação, lá, converteu. Aí depois vai vir, vai querer andar com a igreja. Aí você vai saber, nossa, eu estava um dia na minha casa lá, ouvi e vim para a igreja. Você entendeu como é que o novo nascimento depende totalmente de Deus, do Espírito Santo? Não está no nosso poder? Nosso papel é só pregar, quem vai fazer o novo nascimento é Ele. E é aqui dentro. Não é levantar a mão e vir para frente, né? Não é passar pelas águas, não é só vir aqui no culto, né? O que não é conversão verdadeira? Participar da ceia. Tem gente que passou pelas águas, não nasceu de novo, está participando da ceia e não nasceu de novo. Está comendo um pedaço de pão, tomando um pouquinho de suco e não tem significado nenhum para ele. Espiritual não. Vem por vir, está aí no meio do povo aí, vamos seguir, usar um termo bem moderno, vamos seguir o bonde. Está participando da ceia, mas não nasceu de novo. Né? Não entende o que significa ceia. Aí entra naquele hall de pessoas que Paulo fala, né, tomando a ceia indignamente. E amanhã eu vou fazer uma live sobre isso no Instagram, você tem que assistir. O que é tomar a ceia de forma indigna? Então, participar da ceia não é sinal que você é convertido de verdade. Não, vocês são, pessoal. Eu falando quem não é de verdade, tá? Então, a pessoa participar da ceia não é sinal que ela se converteu de verdade. Tem igreja que você vai, que dá a ceia para a pessoa que foi na primeira vez no culto. Aí tem um debate gigantesco teológico, tá? Deixa para outro dia também. Porque realmente se a pessoa creu ali, aí abre uma lacuna que ela pode participar, aí, mas enfim. Mas tem pessoa que participa da ceia e não nasceu de novo. Está comendo um pedaço de pão e tomando um copinho de suco e acabou. Não tem efeito nenhum espiritual, porque ela não entende o que está se passando, ela não tem comunhão com Deus. Por quê? Porque a ceia é o símbolo do quê? Da comunhão que nós temos com Cristo e com a igreja. Se uma pessoa que vive na prática do pecado, que não se arrepende, ela tem comunhão com Deus? Então você está comendo um pedaço de pão, tomando um pouco de suco, porque não tem efeito espiritual nenhum. Que aquilo ali retrata a nossa comunhão, simboliza a nossa comunhão com Deus. Então se a pessoa não tem comunhão com Deus na vida particular, se ela tomou a ceia ali,
Só comeu um pedaço de pão e tomou um pouquinho de suco de uva, porque ela não converteu de novo. Então tudo isso daqui não é conversão. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja e acham que converteu mesmo. Ah, eu vou na igreja. Ah, mas está com a vida toda podre, mas eu vou na igreja. Eu ouço a palavra. Eu contribuo. Nada contra a contribuição, pelo amor de Deus. Eu contribuo. Eu dou os meus dízimos. Nada contra dízimo, pelo amor de Deus. Mas não nasceu de novo, pessoal. Vocês lembram que Jesus Cristo, ele disse que naquele grande dia, levanta a antena, muitos vão falar, Senhor, no teu nome, eu expulsei demônios. Eu operei sinais e maravilhas. E Cristo não diz que é mentira. O texto dá a entender que eles operaram no nome de Jesus mesmo. Aí sabe o que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu não vos... Aí eu faço a pergunta, existe alguém que Cristo não conhece? Ele conhece todo mundo, gente. O que ele quis dizer com não conhece, então? Porque Jesus é onisciente, ele conhece você antes de você nascer. Então o que ele quer dizer que não vos conheço? O não vos conheço ali é que aquelas pessoas não tinham realmente uma vida de intimidade com Cristo. Usavam o nome de Cristo, estavam no meio do povo de Cristo, mas não tinham a verdadeira conversão. Ó, Judas, gente! Ele tomou ceia antes de vender Jesus, da mão de Jesus ou não? E o diabo entrou nele. Está no texto. Estava na última ceia ali, Jesus deu pão para ele, tomou, foi lá atrás de Jesus. E o capeta entrou nele depois da ceia. Judas era nascido de novo? 3 anos e meio andando com Jesus. Lembra que Cristo disse que o joio e o trigo crescem junto? E ninguém sabe quem que é joio e quem é trigo, só ele. Ele fala assim, deixa aí. Aí, tá no meio da igreja, deixa aí. No dia da colheita, nós vamos saber quem é quem. Então tem gente que anda que nem crente, fala que nem crente, prega que nem crente, canta que nem crente, se veste que nem crente, mas não é crente. É joio no meio do trigo, não se converteu de verdade. E usa o nome de Jesus. Aí tem aquela que pergunta, mas como é que usa o nome de Jesus e Deus faz sinal? Gente, qual que é a promessa da palavra que não volta vazia? A minha ou a de Deus? Qual a promessa que tem de não voltar vazia? Essa palavra. É óbvio que com isso eu não estou falando que o pregador e a pregadora tem que ter uma vida podre. Não! Tem que ter uma vida com Deus, mas nós sabemos que tem muito mercenário. E Deus opera ainda por misericórdia, porque a palavra que está sendo pregada ainda é a palavra dele. E tem pessoas sinceras ouvindo ali, às vezes um charlatão pregar. E aí Deus, pela sinceridade da pessoa e como a palavra está sendo pregada, Deus opera. Deus faz. Não é? Quando dá aquele escândalo? Mas era a vida toda podre e pregava e acontecia. Aqui está a sua resposta. Porque tem um povo ali que está sedento, quer ouvir. Está precisando. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, a cara de vocês vai cair no chão. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou contar isso em vídeo. Eu vou te dar a palavra, irmão. Deus usa quem Ele quer da forma que quer para fazer o que quer. E com esse exemplo que eu vou dar, eu não estou falando mal desse segmento ou desse senhor. Nunca falei isso em vídeo, vai ser a primeira vez. No ano de 2006, eu morava na zona sul de São Paulo, afastado do evangelho. Eu era um jovem de 16 anos de idade, mais ou menos. Arrumei um namorico com a menina lá, na época, negócio de ficar. A moça falou pra mim, vamos na igreja? Vamos lá, né? Para da balada. Era dançarino da noite, cachaceiro, drogado. Vamos na igreja. Ela não falou que igreja que era. E eu era desviado, fui criado na igreja. Cheguei lá na igreja católica. Gigante. Que tinha lá no meu bairro, igreja gigante. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. Era um encontro de jovens. A igreja estava abarrotada. Tinha uns 500 jovens. Nunca tinha visto aquilo. Não entendia, né? Para mim, igreja católica, nem tinha aquele monte de gente do jeito que era igreja de crente. E aquele fervor no culto, eu sem entender. Falei, mas católico é assim também, parece crente? Aí depois, muito tempo depois, eu fui entender que eles eram carismáticos. Você sabe o que é isso, né? Renovação carismática, são católicos, que é muito parecido com o pentecostal. Fala, tem língua. Igualzinho pentecostal. E o culto rolando lá, estava tão lotado que eu fiquei na porta em pé. Tanta gente que tinha, igreja gigante. Eu lá, o meu primo, as meninas que chamam nós, né, tudo lá e tal. E o padre pregava, e o padre falava ali, do jeitão dele ali e tal. E aí, em determinado momento da pregação do padre, ele foi lá atrás, falou que nós ia ver Jesus, pegou um negócio deles lá e saiu andando com um negócio para a igreja, falando que era Jesus. O povo caía no chão, chorava e tudo, eu só olhando aquilo na porta ali, né?
Deixa tocar aí, eu respeito a fé deles, não é o que eu creio, mas deixa. Aí, do nada, o padre está lá, e o padre... Esse rapaz aí. Aí todo mundo, eu também, né? Eu olhei para a rua, que eu estava na porta, não tinha ninguém atrás de mim. Aí o padre falou, é você mesmo. De touca do Bob Marley, com risquinho na cara da barbinha, com esse colar de coca aí de blusa branca. Era eu. Touca do Bob Marley dentro da igreja, aquele cavanhaquinho, aquele fiozinho, né? Nada contra também. Uns cocão que era moda da época, não sei se vocês lembram. Dentro da igreja. Aí o padre olhou para mim e falou, você aí, vem aqui, que eu vou rezar por você, porque Deus tem uma obra na sua vida. Na hora, eu pensei, padre também revela? Que é isso? Eu não sabia disso. Para mim, só a igreja de crente revelava. O padre me chamou. Eu fui lá na frente, eu lembro até hoje, tem testemunho, meu primo, o pessoal que tá lá. Eu dobrei o joelho, o padre meteu a mão na minha cabeça e o padre orou por mim. Começou a falar, Deus tem uma obra na sua vida, tudo tal. Eu não entendi nada, foi em 2006. A minha conversão genuína foi em 2011. Deus usou um padre para falar comigo dentro da igreja católica. E o que o padre falou lá aconteceu. Deus usa quem quer para falar com quem quer do jeito que Ele quer. E ninguém pode fazer nada. Eu não estou falando nada contra o padre, pelo amor de Deus. Respeita a fé deles. Mas você está entendendo a dimensão? Nós não podemos limitar Deus numa caixinha. O que você queria falar, meu irmão? Deus então quer dizer que Deus tem compromisso com a palavra. O que lançar a palavra, Ele vai cumprir porque está falando da palavra dele. O apóstolo Paulo disse que alguns pregavam para vanglória, outros pregavam por intriga. Paulo, dentro desse texto, fala que tinha várias motivações para algumas pessoas pregarem. Não que ele concorda com isso, não que ele defenda isso. Ele defende aquele que prega o evangelho para o progresso, para o crescimento, para a expansão. Mas tem pessoas que pregam com motivações diferentes. Alguns por status, outros para ter aplauso, outros por dinheiro, mercenários que sangram a igreja de Cristo, né? São os mercenários da fé. Tem várias motivações. Só que Deus ainda opera através desses pilantras no meio evangélico, porque na maioria das vezes tem um povo ali embaixo, ali com o coração aberto, querendo mesmo a transformação, querendo um milagre, né? Aí, por misericórdia, aí acaba ouvindo a pregação, né? E você não vê que tinha pessoas na época de Jesus que expulsavam no nome de Jesus, os apóstolos tentou barrar? Para de expulsar no nome de Jesus, ele ainda brigou, ainda Jesus, mas mandou eles parar. O que Jesus falou? Quem não é contra mim é por mim, deixa eles expulsar no meu nome. E não andava com Jesus. Então, pessoal, tudo isso daqui que eu te falei, frequentar uma igreja, participar do batismo, participar da ceia, levantar a mão e vir para frente, não é sinal de conversão verdadeira. O que é o sinal mais claro e evidente da conversão verdadeira? A maior evidência da conversão verdadeira são as facetas do fruto do Espírito, não é frutos, o fruto é um. Que tem várias facetas, é igual a mexerica é uma, mas tem vários gomos, não tem? E o que traz o fruto do Espírito para a vida do verdadeiro convertido? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança. Quando você vê isso na vida de uma pessoa, você sabe que ela nasceu de novo. Essa é a maior evidência. Não é pregar bonito, não é cantar bonito, é viver isso daqui, ó. Uma pessoa que mostra que ela tem amor pela obra de Deus, pelo próximo, pela família. Uma pessoa que mostra a alegria do Espírito Santo. Uma pessoa que tem paz no seu interior, independente de quando ela tem a paz. Uma pessoa que pratica benignidade. O que é benignidade? É a misericórdia, você ser benevolente, ajudar o próximo, estender a mão ao amigo. Uma pessoa que pratica bondade. Uma pessoa que tem fé. Uma pessoa que é mansa. Mansidão. Se converteu, mas ainda continua quebrando tudo em casa, não converteu de verdade. Faltando alguma coisa aí. Eu sei que nós estressa. Ontem mesmo, eu perdi a paciência ontem. Perdi, quem me acompanha na internet eu até falei. Ontem eu tive uma notícia trágica. Eu perdi o meu veículo de transporte de trabalho, ganha-pão da minha família. Que é uma motocicleta. Como que eu perdi? Um irmão meu de sangue.
que precisava trabalhar à noite entregando pizza para ajudar na renda em casa, eu emprestava minha moto para ele. E eu descobri que ele tomou uma multa de, pasmem, R$6.500 com a minha moto em 2021. E a moto vale R$4.000. Eu perdi a minha moto. Eu perdi a cabeça, irmão. Sou ser humano que nem você. Nós é crente, mas é homem. Me alterei, fiquei daquele jeito. Depois cheguei em casa, dobrei meu joelho, pedi perdão. Os áudios que eu tinha mandado no grupo da família, estressado, nervoso, pedi perdão para todo mundo. Fiquei muito decepcionado com ele, que ele não falou nada para mim. Podia ter recorrido tudo, não falou nada. A multa foi bizarra. Eu até li na internet, o povo deu risada comigo. Era uma multa, a multa estava assim. A multa foi dada às 3h50 da manhã, em 1/1 de 2021. Motivo da multa: perturbação da paz. Ambiente de baile funk e fuga. Nessa época eu estava ajudando o pastor a pastorear a igreja, eu era pastor. Eu olhei e falei, não, gente, eu sou crente. Nessa época eu pastoreava uma igreja com o pastor, estava na minha casa, eu ficava o dia com a minha família. Aí demorou para nós sentar com a minha mulher e tentar entender o que aconteceu na época. Ainda lembrou que era que o meu irmão pegava essa moto aí. E ele não tem condição de pagar porque ele está perdido agora. Ora aí pelo meu irmão, ele está numa situação trágica aí de vício, né? E passa por isso, mas tem que ter o quê? Amor, fé, mansidão, domínio próprio, alegria. E depois da noite Deus me confortou. Eu falei, Deus, eu estou nas suas mãos. O Senhor sabe o que você faz. Se não der mais para trabalhar, o Senhor vai arrumar outro trabalho, quem precisa de moto. O Senhor sabe o que o Senhor faz. Meus irmãos, está aberto para perguntas. Se tiver alguma. Ficou claro? Deu para entender o que é conversão? Deu para entender o que não é conversão? Ai, que felicidade de ver essa alegria estampada no rosto de vocês. Eu vi que todo mundo entendeu e todo mundo está feliz. Isso me deixa feliz e satisfeito, ver que todo mundo compreendeu, todo mundo entendeu o que é a verdadeira conversão, o que não é conversão. E aí acho que automaticamente, enquanto eu estava palestrando aqui, foi passando na sua cabeça um filme, você vivendo tudo isso, novo nascimento, arrependimento, a sua luta diária contra o pecado, e você, olha, realmente, cara, é uma luta terrível e Jesus está me dando graça aí, eu estou vencendo. Que as propostas vêm, todo dia vem para mim, para você, várias propostas aí de nós acabar se embananando nas práticas erradas, né, se afastar de Deus, e nós, graças a Deus, está conseguindo dizer não, porque está vivendo esse processo da santificação progressiva. Dúvida? Todas, né? Só naquele grande dia para tirar todas, né? Não, foi legal sim, porque foi explicado e esclareceu bem as coisas. No fim, o testemunho seu mostrou que a gente tem que pecar, mas depois você Exatamente, na hora eu pequei, eu sei que eu pequei, eu confesso para a igreja, me alterei, falei, Deus, dá vontade de ir lá em casa. Eu quase pedi 5 minutos, eu vou lá naquela casa, vou pegar um pedaço de pau, vou pegar meu irmão, vou dar nele. Meu irmão, nós é ser humano, e depois eu esfriei e falei, Deus, tem misericórdia, me perdoe, Deus. Errei, me alterei mesmo, aí fui lá para a família, pedi perdão para todo mundo. Aí todo mundo, não, misericórdia, você está na sua razão, olha o que ele fez com você, acabou com o seu ganha-pão. Mas agora eu estou mais tranquilo, né, irmão? Eu estou lá, como sempre, eu estou mais... E sabe o que foi o mais curioso de tudo, minha irmã? Que um dia antes, no domingo à noite, está na internet, eu preguei que a vida do cristão é repleta de provações. Eu preguei com todo vigor. E justamente esse trecho que eu falava isso, eu coloquei na internet. Coloquei lá, o crente é repleto. Aí eu até brinquei ontem na internet, né? Eu coloquei esse vídeo lá, né, esse trecho dessa mensagem que eu estava pregando sobre a igreja de Esmirna, né? Igreja perseguida, aprovação. E coloquei. Aí no outro dia eu vim falar, irmãos, eu preguei isso ontem e hoje eu estou vivendo isso. Aí eu parei para pensar, eu acho que ontem à noite eu estava pregando. A vida do crente é cheia de provação. Acho que Deus estava lá do céu. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Vai! Você nem espera que vai. Eu pregando é provação, é provação. E acho que Deus estava lá. Você nem sabe que te aguarda. Literalmente vivi o que eu preguei. Mas irmãos, Deus ele é soberano. E é Ele que nos dá graça. É Ele que está aí no caminho. Eu queria... Pode falar. Mas no momento que a pessoa também for buscando a Deus, né, aquela temperança, aquela sensibilidade, a fidelidade, né? Aí o momento de desvou pecou. O Espírito vai afastar. Se permanecer na prática. Permanecer na prática. Mas no momento que ele reconhece aquela presença. Davi.
Devolve-me a alegria da salvação. Não retires de mim o seu espírito. Ele entende que o espírito não tinha saído, mas ele entristeceu o espírito. Salmo 51. Lembra o texto de Paulo? Não entristeçais o espírito. Então ele fica triste com algumas coisas que nós praticamos. Cancela as consequências. Exatamente, irmãos. Isso daqui é maravilhoso. O fato de nós sermos perdoados no processo da conversão não anula colher o que nós plantamos. Por isso que tem muita gente que tem uma ideia muito, muito imatura. Mas agora que eu converti, um monte de coisa está acontecendo. Mas esquece que plantou um monte de coisa lá. Vou dar um exemplo. Irmã, vou dar um exemplo claríssimo. Obrigado pelo gancho. Jesus está lá, crucificado. Um ladrão e um ladrão. Desce da cruz. Vai, zombando. O outro está aqui. Ele é justo. Lembra de mim, Senhor. Hoje mesmo estará comigo. Foi perdoado. Jesus tirou ele da cruz. Ele sofreu a consequência do pecado dele, crucificação, mas foi salvo. As consequências você colhe, mas não mexe na sua salvação. Até o que você plantou lá atrás. Eu tenho problemas no estômago de coisas que eu plantei lá atrás. Eu só peço o que hoje para Deus? Misericórdia. Tu és Deus, se quiser me cura, mas eu sei que eu busquei isso daqui. Mas se não for do seu propósito me curar, me dá graça para conviver. E Ele tem me dado graça para conviver. O pastor me conhece, eu perdi 20 quilos desde que ele me conheceu, por causa de problema de estômago. Hoje estou melhor, estou bem melhor, porque eu tenho pedido graça para Deus. Ele tem misericórdia de mim, eu estou convivendo com isso, com a graça de Deus. Vocês tocaram em 2 pontos cruciais. O cristão, ele peca, ele entristece o espírito, mas para chegar ao ponto do espírito ir embora, que aí seria o tal da apostasia, é uma volta deliberada às antigas práticas. É um abandono mesmo da fé. Que aí fica para outro tema, para outra aula, se assim vocês quiserem aí se reunir. A conversão também ela não depende do tempo de igreja, né? Não. Porque, tipo assim, só tem 30 anos, aí ela pode ter aquela conversão no dia Cristo fala sobre a parábola daquele homem que contrata trabalhadores. Um chega tipo 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, outro chega meio-dia o dia inteiro, outro chega 5 horas, trabalha 1 hora. E todos recebem o mesmo salário. Está falando da salvação. Não é por tempo de casa, é por conversão. O que vai interferir é o galardão. Você vai receber pelo que você fez. Apocalipse 22. Eu venho e trago comigo o meu galardão para dar cada um conforme as suas obras. Um prêmio que nós vamos receber é por obras, a salvação é de graça. Tanto que quem se converte no último momento é salvo, quem se converter 50 anos também é salvo. Que é quem implica o que você falou. Não é por tempo, é por graça, por misericórdia. O tempo de trabalho no reino tem a ver com galardão, recompensa. Amém, irmãos? Eu estou abrindo a boca, não é só novo, e está entupido. Quer perguntar, irmãos? Senão eu vou orar e vou trazer aqui um convite para vocês, se vocês topar. Tá tranquilo? Então vamos orar. Vamos orar? Se quiser ficar em pé para não agradecer. Aí, ó, a irmã tirou o peso da consciência, isso que é legal. Eu ficava muito me culpando, porque eu não me alegro totalmente quando a pessoa levanta a mão e vem à frente. Mas eu nunca falo com ninguém, claro, porque alguém vai me crucificar aqui, né? Mas como se você não se alegra, a pessoa levantou a mão? Porque eu sei que a caminhada é difícil. Então eu me alegro quando eu vejo que a pessoa está se esforçando. Glória a Deus. Para permanecer. Exato. Para mudar, né? Exato. E aí, às vezes, as pessoas não vão entender assim, né? Porque levantou a mão, o povo... Aê, uma alma! Aí os pregadores põem lá na internet. 5 almas para Jesus hoje, mas só porque vem na frente, como é que sabe que converteu de verdade? Como foi 5 almas? O ato de vir na frente não garante que realmente ela se converteu. E ainda mais hoje que as pessoas estão usando mais o emocionalismo, né, do que a razão. Quem for para minha rede social, eu arrebentando assim todo dia negócio de emocionalismo. Irmãos, vamos agradecer o Eterno. Pai, graças te damos por esse período tão precioso.